Olá, gente. Boa noite. Como vão vocês? Estamos aqui para nossa segunda aula do curso Poder da Autodefesa Feminina. Desperte a guerreira que há em você. Hoje a gente vai falar de muitas coisas incríveis. Gente, eu fico olhando para cá porque olha só. Eu tô aqui com todos os meus mapas mentais aqui, que depois a gente vai disponibilizar para vocês 5 mapas mentais das nossas lives, do nosso curso aqui. Só para quem estiver no nosso grupo do WhatsApp das alunas. Então, se você ainda não se inscreveu pelo link, se inscreve pelo link da nossa bio da Empodere-se. E sejam muito bem-vindas, mulheres. Eu sei que a grande maioria de quem tá aqui são mulheres. E é muito bom estar mais uma noite aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês tantas coisas. Hoje um monte de gente, várias mulheres maravilhosas comentaram seus insights, né, sobre a aula de ontem. E foi muito bom. Então eu quero que novamente você se sinta bem, se sinta bem-vinda, se sinta em casa, né, junto comigo aqui, porque eu quero te passar muitas coisas durante esse curso que vai de ontem, né, de hoje, até o dia 28. São 2 fases, né, do nosso curso. De 18 a 24 aqui pelo Instagram, de 25 a 28 pelo YouTube. Então, a gente vai ter uma mudança aí de fase do nosso curso, de aprofundamento maior ainda, e eu quero que você continue acompanhando, porque a nossa proposta é instalar um sistema interno de segurança dentro de cada uma de nós. Eu construí esse sistema através de muitas experiências que eu tive na minha vida, né? Eu sou Amanda, para quem ainda não me conhece. Eu sou advogada, eu sou mestre em políticas públicas para mulheres. E durante 4 anos da minha vida eu fui investigadora da Polícia Civil do Paraná no atendimento a mulheres vitimizadas pela violência. E todas essas experiências e também, né, outras experiências como ativista dos movimentos sociais de mulheres, todas essas experiências juntas me trouxeram a possibilidade de fundar essa metodologia da Empodere-se de autodefesa feminina. Não é uma metodologia de adaptação simplesmente de artes marciais para a autodefesa da mulher. A nossa metodologia Empodere-se, ela nasce das mulheres, do cotidiano feminino, né? Das nossas demandas, da nossa vida real, do nosso dia a dia. Então, essa é a diferença, né? De simplesmente a gente ir para uma aula, alguém ensinar a gente uma saída física. A violência contra a mulher, ela é só 20% física. 80% não é física. Por isso que a gente tem que trabalhar tantas outras formas de fortalecimento. Não só as técnicas de autodefesa física, mas para muito além disso. A gente precisa entender de onde que a gente parte, que mundo é esse que a gente está vivendo, para só assim a gente conseguir se defender. Boa noite, gente. Tô vendo aqui que vocês estão entrando. Vamos mandar para todas as nossas amigas. Curso super importante. Gente, autodefesa feminina
é um instrumento, é uma ferramenta de vida que pode salvar a vida das mulheres. Pode salvar a integridade física de uma mulher. Eu tenho inúmeros casos de mulheres que fizeram nosso workshop e conseguiram se livrar de muitas violências, violência doméstica, assaltos, violência sexual. Então, se você lembrou de uma amiga que tá no seu coração agora, que tá precisando sair de uma relação abusiva, que tá precisando olhar para dentro, se descobrir mais, despertar a força dela, chama ela agora, manda o link dessa live para ela participar aqui com a gente. Porque isso pode salvar a vida de uma mulher. Eu não tenho uma nem duas situações, eu tenho centenas de mulheres que chegaram para mim e falaram que a autodefesa salvou a vida delas ou salvou a integridade física e sexual delas. Então, manda para sua amiga, chama ela para participar, para que a gente possa estar juntas aqui, para que a gente possa formar essa roda de mulheres, porque as mulheres crescem quando se juntam, assim como as águas, né? Então, vem, chama mais alguém, para que a gente possa construir esse momento potente, maravilhoso, de instalar esse sistema interno de segurança e despertar a guerreira que existe dentro de cada uma de nós. A Débora aqui falando que foi incrível. Peraí, eu tô acompanhando aqui os comentários, gente, do outro celular. Muita gente entrando, que bom, gente. Vamos lá, boa noite para todas. Hoje eu quero retomar um pouco do que a gente viu ontem, rapidamente, para quem não pôde vir de repente, para quem está chegando agora. Eu quero falar um pouco desse sistema interno de segurança, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz é uma leitura do mundo que a gente vive, né? Então, em que mundo nós vivemos, nós mulheres vivemos? A gente vive num mundo inseguro para nós. Então a gente vive com medo, a gente vive insegura muitas vezes, a gente vive vulnerável, a gente paralisa diante de diversas situações de violência. A gente conta com a sorte, né? Porque a gente não sabe como se defender. Então a gente torce, né? Para a sorte estar do nosso lado. A gente tem crença de que somos frágeis. A gente tem uma visão em túnel, a gente não tem uma visão estratégica e em 360 graus do nosso ambiente. A gente tem um comportamento espontâneo, mas não no sentido bom. A gente tem um comportamento espontaneísta com a vida, não estratégico. A gente não despertou o nosso potencial estratégico. A gente usa roupas e acessórios muitas vezes que nos limitam, né? A gente escolhe muitas vezes os nossos acessórios pela beleza, pela estética somente. Mas a gente pode escolher acessórios não só pela estética, mas também pela nossa segurança. E a gente falou ontem de uma coisa muito importante, que a violência contra a mulher, no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, nas cidades que nós estamos, ela não é uma exceção. Eu, sozinha, quando eu era investigadora da polícia, atendia, às vezes, 30 casos por dia. Multiplica isso pelos maiores municípios do Brasil e por todas as investigadoras de polícia que atendem mulheres vitimizadas pela violência. Então, por dia, são milhares e milhares e milhares de mulheres que sofrem violência. Isso pensando que a gente tem uma subnotificação. Porque a maioria das mulheres não quer ir até uma delegacia, quer resolver de outra forma a violência. Fora as violências que não estão previstas como crime,
né? Pela Lei Maria da Penha, ou pela Lei do Assédio, ou pela Lei da Importunação Sexual. Então, a gente tem um quadro de muita violência, seja ela muito sutil, né? Aquela violência mais invisível da sobrecarga, da interrupção, do roubo das ideias, até as violências mais graves, né? A cada 2 minutos uma mulher é agredida, a cada 2 horas uma mulher morre de feminicídio no Brasil. A violência, ela não é uma exceção, a violência contra a mulher. Ela é uma estrutura. E para combater essa estrutura, a gente precisa criar um sistema interno de segurança para nós. Para além da lei, para além... Porque qual é a questão em relação às leis? As leis são muito importantes. Elas são conquistas dos direitos das mulheres. Só que a lei, eu não sei se você já reparou nisso, eu tenho falado sobre isso nas nossas lives. A lei protege gente depois que a violência já aconteceu. Então, não tem nenhuma política, não tem nenhum programa que nos proteja, que nos dê alguma dimensão de defesa e proteção antes da violência acontecer ou no momento que a violência está acontecendo? Tem sim. E esse sistema é esse aqui que eu estou ensinando para você. O Sistema Interno de Segurança da Mulher. A metodologia Empodere-se, que aborda todos os tipos de violência, todos esses sentimentos que nos fragilizam e que te ensinam a ter respostas, a não paralisar, a não desmaiar por dentro. Ontem eu apresentei para vocês esse todo, né, em linhas gerais desse sistema e apresentei também para vocês o primeiro ponto, que é a gente só pode defender aquilo que a gente ama. Você defende aquilo que você ama. Se acontecer uma coisa errada, uma injustiça com a sua melhor amiga, você vai defender ela. Se acontecer uma coisa com o seu filho, nossa, aí você vira uma leoa e você defende. Se alguém falar mal de uma coisa que você ama, de um filme, de uma série, você fica muito brava e você defende aquilo que te toca o coração. Então, a gente defende aquilo que a gente ama. E aí, para a gente se defender, a gente precisa se amar. Então, ontem, a gente terminou aqui a nossa primeira aula falando um pouco sobre isso. Sobre a importância de a gente se amar para a gente se defender. E hoje a gente vai trazer o segundo conceito, o segundo grande ponto norteador desse nosso sistema. Então, a gente vai contrapor no mundo real, né, um ponto que é a fragilidade. A gente cresceu ouvindo que nós somos frágeis, seja de forma mais grotesca, né? A mulher é o sexo frágil. Ou então, isso mais sutilmente. A gente nasceu e cresceu ouvindo que a gente é frágil, que a gente é mais fraca, que a gente é menor e que a gente sofre violência por causa disso. Porque a gente acha, muita gente acha, que a violência é sobre força física. Mas a violência não é sobre força física. A violência é sobre uma estrutura de poder que está estabelecida na nossa sociedade e que nos convence de que a violência é sobre força física. Se a violência fosse sobre força física, gente, o ser humano não teria vingado na Terra. Porque nós não somos de longe o bicho mais forte na natureza, né? Tem estruturas físicas muito mais fortes do que a do ser humano, né? Vamos pegar o urso, o leão, o elefante, enfim, são a onça, são diversos
bichos que são mais fortes que o ser humano. Como é que o ser humano, então, vingou, conseguiu permanecer enquanto espécie na Terra? O ser humano conseguiu permanecer através da estratégia. Por isso que nós mulheres, seres humanos, potentes, estratégicos, somos capazes de nos defendermos. Então a gente vai falar hoje sobre a questão da fragilidade que a gente vive no nosso dia a dia, sobre essa noção de que a gente não pode se defender dos homens, que são os principais agressores de mulheres, porque a gente é menor, porque a gente é mais fraca, porque a gente está sedentária, porque a gente não faz exercício físico, porque a gente acha que a gente não tem mobilidade física. Nada disso é verdade. Senão o leão tinha matado todos os seres humanos. Os leões eram a maioria dos seres da Terra e isso não é verdade. Então, o que é ser frágil nesse mundo? É ser fisicamente frágil? Não é. O que verdadeiramente tem nos tornado frágil e gera uma epidemia de violência contra a mulher neste mundo? Porque parece que faz sentido, né? Pô, se a gente é mais frágil fisicamente, por isso que a gente vive essa epidemia? Não é. Então, o que tem nos fragilizado? Porque nós estamos fragilizadas. Senão, a gente não tava a cada 2 minutos vivendo uma violência. O que tem nos fragilizado nesse mundo é o engano, é o nosso adormecimento. A gente quer viver num mundo, quer ser feliz em um mundo que a gente não tá compreendendo como ele funciona. Parece estranho isso que eu tô dizendo, mas não é, você vai entender. Muitas mulheres têm vindo me falar nesse processo do lançamento deste curso que é muito triste a gente ter que aprender a se defender. É muito triste. E eu não acho que não seja muito triste. Só que, gente, esse é o mundo que a gente vive há muito tempo. E a gente só vai transformar ele se a gente se deslocar. Se um exército imenso de mulheres se deslocarem desse lugar de sentir-se frágil e construir o que eu quero chamar aqui, né, que não é meu esse conceito, mas eu vou explicar um pouco sobre ele para vocês. A gente só vai se deslocar desse lugar de fragilidade se a gente construir a antifragilidade dentro da gente. Se a gente se tornar antifrágil. Mas, Amanda, o que é essa antifragilidade? Esse conceito, ele é do Nassim Taleb, que ele tem um livro que se chama Antifrágil. No final, a gente tem uma surpresa em relação a esse livro aqui para vocês. A gente precisa se tornar antifrágil. O que é ser antifrágil? Ser antifrágil é não quebrar por dentro, é não desmaiar por dentro diante de situações de adversidade. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa fragilidade que a gente vive. A gente conta com a proteção do outro, né? A gente já falou sobre isso ontem. A gente é sempre o outro, a gente tem uma sensação que é sempre o outro que vai nos proteger. O irmão, o pai, o marido, o Estado, né? É sempre terceirizada a nossa segurança. O mundo contou pra gente que é assim. Que a gente não é capaz de se defender e que a gente precisa ser defendida, protegida. E aí, a gente fica nesse lugar, a gente sofre violência e a gente sofre, depois que a violência aconteceu, uma culpa imensa. Mas que culpa é essa que as mulheres sentem, né? A gente tem as campanhas contra a violência à mulher usam uma frase: a culpa nunca é da vítima. Vocês lembram disso? Eu
particularmente, não gosto desta frase de como ela é construída na sociedade. Por quê? Porque quando a gente fala que a culpa não é da vítima, a gente não está falando de quem a culpa é. Quando a gente fala de quem a culpa não é, a sensação que eu tenho é que a gente está fugindo um pouco do problema. A culpa não é da vítima. Por que a gente não usa? A culpa é do agressor. Beleza. E por que toda mulher que é vitimizada pela violência sente uma culpa? A gente sente culpa pela agressão sofrida em si? Não, a gente não sente culpa pela agressão sofrida em si. A gente sente culpa pela nossa paralisação, por a gente não ter visto, por a gente não ter reconhecido a violência iminente. A gente sente um vazio, a gente sente raiva, a gente sente indignação, a gente sente impotência. E a gente traduz todos esses sentimentos depois da violência como se fossem culpa. Se alguém que já sofreu violência pode confirmar isso. Toda mulher se sente muito sozinha e culpada. Das 2.000 mulheres que eu atendi na polícia, das 4.000 alunas que eu ensinei autodefesa, muitas, a maioria relataram a solidão da violência e a culpa que sentiram. Me diz, você, vamos aqui, ó, eu tô com o chat aberto aqui, eu quero ouvir de você sobre esse sentimento. Qual foi? Você sentiu culpa quando você foi silenciada, quando você foi subestimada, ou quando você foi agredida? Você sentiu culpa? Você sentiu esse sentimento de vazio, essa indignação, essa raiva, isso tudo misturado? Ó, estão falando aqui, sim, vergonha e raiva, Lu, exatamente. Me diz se vocês, infelizmente, Amanda, é isso. É um sentimento que nos fragiliza, essa culpa, né? A gente precisa trocar essa frase, dizer de quem é a culpa, mas mais do que isso, a gente precisa sair deste lugar de fragilidade. Eu só da indignação, sabe? Só de quebrar por dentro, e é isso. E não olhar profundamente para a realidade que a gente vive. Porque o ser humano tem uma tendência, gente, de confundir o desconhecido com o inexistente. A gente não quer entender muito daquilo que é difícil pra gente, né? Tem gente, por exemplo, que não quer entender profundamente sobre tecnologia, porque é difícil pra mim. No começo, eu tô falando de mim, tá, gente? No começo, pra mim, a tecnologia era difícil. Então, eu fui a última pessoa a entrar em algumas redes sociais, a ter WhatsApp, a ter smartphone. Agora eu gosto, agora eu opero essa ferramenta. Mas o que é difícil pra gente, a gente tende a agir como se isso não existisse. E, infelizmente, sobre a violência contra a mulher, a gente quer acreditar que é uma exceção, que aconteceu só com a vizinha, que não tá acontecendo comigo. Por isso que a gente demora tanto, às vezes, para reconhecer um relacionamento abusivo, porque a gente não quer ver. Ó, as meninas falando como se estivesse em um caminho sem saída, né? É esse o sentimento. Impotência e frustração são boas definições. Vergonha, me sentir responsável. É isso. E aí, como é que a gente sai dessa fragilização, dessa fragilidade e se torna antifrágil? Antifrágil não é forte, robusto. Antifrágil é um tipo de resistente melhorado,
é aquela resistência que, além de resistir diante da adversidade, a gente cresce com a adversidade. A gente se torna maior, a gente se expande com a adversidade. Essa é a proposta dessa construção de um sistema interno de segurança. O que é ser frágil? Então, eu tô aqui com o meu material que eu preparei com muito amor e carinho para vocês. O que é ser frágil? Para quem é frágil, quando a gente está fragilizada, tudo é pessoal pra gente, né? Tudo nos machuca. Quem é frágil tem muito mais ego e muito menos autoestima. Quando a gente está frágil, a gente precisa que o mundo reconheça o tempo todo o nosso valor. Quando a gente tá frágil, a gente se indigna, mas a gente não transforma indignação em ação. Quando a gente é frágil, a gente reclama muito e lamenta. Quando a gente está frágil, a gente clama pelo outro, mendigando amor. Quando a gente está frágil, a gente vive a vida pisando em ovos. Quando a gente está frágil, a gente quebra diante das adversidades. Lembrando, gente, que a gente tem características frágeis e antifrágeis. A ideia é a gente construir um caminho de sair dos elementos da fragilidade e ir para antifragilidade. E quem é frágil acredita que é especial. Mas quem é antifrágil sabe que não é especial, mas é única. A gente precisa trocar essa visão de que a gente é especial, né? Porque às vezes a gente cresceu um pouco com essa visão. A gente é especial e a gente precisa ser reconhecida no mundo como alguém especial. Não, ninguém é especial. Eu não sou especial, você não é especial. Mas eu, você e todas nós somos únicas. O que a gente pode entregar e fazer no mundo, o nosso servir, é único. Os talentos que você tem e o que você pode fazer é único. E não especial. Nós somos sagradas, nós somos únicas. Isso é antifragilidade. Ser antifrágil é discernir quando algo é pessoal e quando algo não é pessoal. Quando algo é para mim e quando algo não é para mim. Ser antifrágil é sustentar nossa própria energia e se alimentar do amor que nasce da gente mesma. Ser antifrágil é transformar essa indignação e essa culpa que a gente sente em ação transformadora para o mundo. Ser antifrágil é analisar a nossa dor, viver o nosso luto e nos ressignificarmos. Ser antifrágil é conhecer os nossos valores e não negociá-los. Ser antifrágil é viver a vida em paz e aproveitar. E ser antifrágil é se tornar mais forte diante das adversidades. Tá bom. Se ser antifrágil e ser frágil é tudo isso e mais um pouco, como a gente desperta a nossa antifragilidade? Opa! Eu quero trabalhar com você três terrenos de antifragilidade. Deixa eu ver a hora aqui, deixa eu tomar uma aguinha. 3 terrenos que são chaves para a gente trabalhar a nossa antifragilidade nesse mundo. O primeiro terreno para a gente trabalhar a nossa antifragilidade é o terreno do eu. É eu comigo mesma. Você está desperta? Né? Como é que a gente sabe? Como é que a gente desperta para algo? Como é que a gente desperta a guerreira dentro da gente? Como é que a gente desperta para a antifragilidade? A primeira coisa é perguntar: eu estou desperta?
quando a gente se faz essa pergunta no nosso dia a dia, eu estou consciente? Eu estou desperta sobre mim mesma? Eu já estou no meu processo de despertar. Então, eu queria te desafiar a permanecer desperta, a se perguntar se você está desperta. Porque essa pergunta nos ajuda a combater uma coisa que é a nossa ingenuidade no mundo. Sabe o adolescente? A adolescente ela tá no auge da arrogância e no auge da fragilidade. Porque ela quer muito conhecer o mundo. Ela acha que ela sabe tudo, ou ele acha que ele sabe tudo, o adolescente. Mas justamente por achar que sabe tudo, é extremamente ingênuo. E quem é ingênuo é frágil. Então, a gente precisa se perguntar, a gente precisa desconfiar da nossa esperteza para a gente ser desperta. Então, eu te proponho que você, se você estiver anotando isso, inclusive, que você se pergunte se você está desperta. Esse é o primeiro ponto para a gente despertar a guerreira que está dentro de nós, para a gente despertar este segundo ponto da antifragilidade. Eu estou desperta? Essa pergunta. A gente, nós, pessoas, mulheres, a gente quer viver processos da vida de forma adormecida. Eu sempre penso na infância, na criança que quer comer primeiro a sobremesa. Sabe, a criança que ela quer primeiro comer o sorvete da sobremesa. Ela quer primeiro ter aquele prazer absoluto. A gente quer viver a vida estando adormecido no meio do processo. Por isso que eu falo que se tornar antifrágil tem tudo a ver com saber se proteger, com reconhecer esse mundo. Porque a gente só vai viver a paz que a gente tanto busca, esse lugar que a gente tanto quer, seguro, que a gente tenha liberdade e segurança, se a gente viver esse processo de transformação da nossa realidade. Se a gente estiver desperta. Mas a gente tende a querer viver a vida de forma adormecida. A gente quer comer a sobremesa antes de se nutrir das calorias, dos nutrientes que são realmente importantes. E para a gente construir a nossa vida segura, você precisa nutrir esse despertar, essa guerreira que existe em você. E aí, para viver uma relação profunda com a gente mesmo e se tornar antifrágil, a gente precisa mapear quais são os nossos valores inegociáveis. Eu te proponho que você mapeie quais são os seus 5 valores inegociáveis. Independente da sua religiosidade, da sua espiritualidade, da sua profissão, da sua orientação sexual, se você é mãe, se você não é, se você é casada, se você é solteira. Mapeie os seus valores inegociáveis nesse mundo. Quais são os seus pontos que, aconteça o que acontecer, você não quer negociar? E esse é o primeiro ponto. Nessa relação profunda consigo, esse terreno do eu no caminho da antifragilidade. Mapeie quais são os seus 5 valores inegociáveis. Segundo ponto, analise o seu comportamento e o comportamento para com você das 5 pessoas que você mais convive. Mapeie os seus valores e observe
o comportamento seu para com e das 5 pessoas que você mais convive para com você, se estão dentro desses valores. Isso é muito importante, gente. A gente precisa analisar a nossa rotina. O que a gente está fazendo nas nossas relações. A gente precisa saber quem a gente é para conseguir se defender. O problema é que a gente entra muito ingênua na maioria das nossas relações. Nas relações romântico-afetivas, nas relações de amizade, nas relações familiares. A gente entra ingênua, a gente não sabe quem a gente é, a gente negocia os nossos valores. Então eu proponho isso, que você mapeie os seus valores negociáveis, que você analise as suas 5 relações mais próximas, como você age em relação às pessoas e como as pessoas agem em relação a você. E também a construção da gestão da sua energia. Você tem gastado pelo menos 50% da sua energia com você mesma? Isso é uma pergunta, gente. Estamos muito de coração aberto, ingênuas, guarda baixa. É verdade. Eu quero saber aqui, tô perguntando para vocês, se vocês têm gastado 50% pelo menos da energia de vocês com vocês mesmas. Porque as mulheres nascem, crescem e aprendem que precisam gastar a maior parte da sua energia com o outro, com as suas relações. A gente gasta muita energia com o outro. Como que você tem aplicado a sua energia? Você tem gastado 50% pelo menos da sua energia com você mesma? Me diz. É importante, gente. Eu quero pedir para você, neste processo de empoderamento, nesse despertar da guerreira, que você pense sobre isso. Se você tem gastado 50% pelo menos da sua própria energia com você mesma, ou se você tem entregado 50%, 60%, 70% da sua energia com as outras pessoas. Eu tenho aprendido a me amar e ser egoísta comigo. Muito bem. Não tenho. Manda, eu me perdi. Além do terreno do eu, quais os outros 2 terrenos da antifragilidade? Tainá, não cheguei lá ainda. Estamos no terreno do eu ainda. Fica tranquila, você não tá perdida não. A gente tá falando aqui. A Mariana tá falando, gasto 50% da minha energia pensando nas minhas relações mais próximas, que não me trazem muita coisa. É isso, nós mulheres, Danúbia, 50% tá difícil. Mana, eu sei. A gente não aprendeu, a gente tá aprendendo agora que a gente precisa sustentar a nossa própria energia primeiro pra gente mesma. Porque a energia que a gente investe na gente, ela cresce e ela vai se expandindo. A gente vai fazendo um pouco pela gente mesma. A cada dia, isso vai se tornando maior. Então, é importante que a gente aprenda a gastar a nossa energia com a gente mesma. Pelo menos 50% da nossa energia. Precisa ser pra gente. Certo. Pesada essa realidade. É pesada mesmo, mana. Mas vamos seguir. E além disso, a gente precisa saber direcionar a nossa energia para aquilo que é realmente necessário e para os tipos de relação que a gente quer ter. Porque uma coisa para a gente analisar é que a gente não quer nem estar numa relação em que a gente é submissa, em que a gente se submete, em que a gente só serve e não é servida. Mas a gente também não quer estar numa relação em que a gente inverte isso e submete alguém. Então,
esse caminho do meio, ele é muito importante que a gente visualize, de colocar a nossa energia na proporção correta, saber onde investir a nossa energia. Porque algumas mulheres procuram a autodefesa justamente porque às vezes a gente explode muito, a gente se indigna tanto com esse mundo que a gente explode. Outras vezes a gente cala, silencia. Nem um lugar, nem o outro é bom. Mas para isso, a gente precisa manter a nossa energia limpa e cuidar da gente. Eu tô aqui fechando a parte do território do eu. Eu quero até ver que horas são. Tá bom, beleza. A gente tá fechando aqui o território do eu. A gente falou um pouco sobre isso, sobre amar a si mesma, mas manter a nossa energia limpa. Eu quero que você visualize a gente mesma como água, né? Como rio, como algo que precisa se manter sustentável e limpo. E aí, tem algumas coisas que eu acho que é muito importante a gente trabalhar. Então, a respiração é tanto para os movimentos, para as técnicas de autodefesa, a gente precisa trabalhar a nossa respiração, mas a respiração é a fagulha divina, né? O sopro divino em nós. Então, é através da respiração que a gente se conecta com o nosso sagrado. Então, respire. Lembre-se de ter consciência da respiração. Isso nos ajuda neste território do eu da antifragilidade, a esse despertar para a antifragilidade. O respirar, o tomar água, o tomar banho estando presente, o recolhimento quando a gente precisa, o reconhecimento dos nossos ciclos. É muito importante que a gente reconheça o momento de a gente parar, o momento de a gente se recolher, o momento de a gente, muitas vezes, viver a nossa dor. Para que a gente descanse, é muito importante você descansar. Antes de desistir de algo que você está construindo, deixa dormir, se permite dormir, se permite descansar. Porque amanhã, você descansada, vai parecer menos difícil essa situação. Você vai ter uma grande ideia para resolver esse nó que você está vivendo. Então, se permita descansar. Cuide de você, cuide do seu território do eu, para que você seja antifrágil. O outro território é o território do tu, do você, do outro. Esse território do outro, a gente precisa cuidar. Como assim, Amanda, do outro? Lembra lá que a gente falou? Vamos trocar o mantra. A culpa não é da vítima pela culpa de quem realmente é. A culpa é do agressor. Só que o mundo é tão cruel com nós mulheres, gente, que além do agressor que tá lá fora agredindo a gente, também existem vozes muito agressoras que moram dentro da gente, que a gente vai carregando durante a vida. Eu quero que você comece toda vez que alguma coisa te coloca para baixo, toda vez que você chega no espelho e se critica, toda vez que você se julga, eu quero que você se pergunte de quem é essa voz. Essa voz de julgamento é sua? Ou essa voz de julgamento é do seu pai? Ou essa voz de julgamento é da sua mãe? Ou essa voz de julgamento é de uma amiga, de um amigo, de alguém da sua família, dos seus irmãos? Essa voz que te critica é sua. Essa voz que te julga, que te agride verbalmente nos seus pensamentos, essa voz é sua? Você trataria com você mesma
você trataria, você criticaria se fosse uma amiga sua na mesma severidade? Eu quero que você pense nessa imagem. Se fosse alguém que você ama, que você admira, você julgaria como você julga a si mesma? Vocês são muito críticas com vocês mesmas? Olha só, as pessoas estão falando aqui. Desde quando você sabe alguma coisa, é só uma menina, violências que sofrem. Pessoal falando aqui, sou muito julgadora consigo mesma. A gente é muito, gente. A gente se julga muito. A gente não trataria uma amiga assim. Eu quero que você comece a se olhar como sua amiga e desinstalar as vozes de julgamento do outro, do namorado, do marido, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, das pessoas que não gostam de você, seus inimigos, as pessoas que te criticam. Porque às vezes a pessoa nem tá criticando a gente, mas a voz tá instalada dentro da gente. E quantas vezes a gente deixa de fazer coisas porque a gente tem essas vozes instaladas? Ó, o pessoal tá dizendo aqui, me critico muito também. Eu sou muito crítica também. Muitas cobranças estabelecidas pelos padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal. Já me fiz essa pergunta várias vezes. Sou muito mais carinhosa com os outros do que comigo. É isso, gente. A gente precisa se olhar como se a gente fosse a nossa melhor amiga e desinstalar as vozes que não são nossas de dentro da gente. Quando a gente iniciar ainda no território do outro, qualquer relação, a gente precisa deixar nítido os nossos valores. Lá no território do eu, a gente estabelece quais são os nossos valores. No início de toda relação, você precisa contar para a pessoa que você está se relacionando. Claro que você não precisa despejar isso, mas seja quem for, uma relação de trabalho, uma relação de amizade que está nascendo, uma relação amorosa que já existe ou que está nascendo. Você precisa estabelecer quais são os seus valores inegociáveis e contar para essas pessoas, mesmo que seja pouco a pouco, quais são os seus valores inegociáveis. Mesmo que seja devagar. Ou se a relação tivesse a maturidade, chama a pessoa para essa conversa. Olha, amiga, olha, meu amor, aqui estão os meus valores inegociáveis. Quais são os seus? Você vai estabelecer uma relação saudável com você mesma, para você, e talvez você vai provocar esse outro ou essa outra pessoa a também pensar quais são os valores negociáveis dela. E se numa relação, se você tá numa relação em que não é possível colocar quais são os seus valores inegociáveis, você precisa pensar se você quer mesmo ficar nessa relação. Se você não tem espaço, não tem escuta da pessoa que está perto de você, seja ela uma amiga, um amigo, um pai, uma mãe, um namorado, um marido, uma namorada, uma esposa, você precisa repensar essa relação. Essa relação não te respeita, essa relação não te escuta. A relação precisa ter espaço para colocar quais são os nossos valores inegociáveis e até onde a gente quer ir, até onde a gente quer entregar a nossa energia para essa relação. E sempre que isso estiver em risco, sempre que esses valores estiverem em risco, que você sentir que você foi desrespeitada, você precisa defender esses valores. Isso é muito importante. E, para a gente fechar, o terceiro território. O pessoal tá falando aqui da série, é a série Made, eu acho, é isso? Vamos lá. O terceiro território que a gente precisa construir antifragilidade
é o território do nós. Então eu tenho o território do eu, que eu preciso estabelecer os meus valores, que eu preciso gastar pelo menos 50% da minha energia comigo mesma, que eu preciso limpar essa energia, que eu preciso preservar, cuidar de mim. A gente tem o território eu para o outro, que a gente precisa desinstalar as vozes de julgamento, que a gente precisa conseguir colocar na mesa os nossos valores, que a gente precisa ter esses valores escutados e respeitados, e a gente precisa defender esses valores quando eles são invadidos ou desrespeitados. Agora, a gente tem o território do nós. A gente tá aqui, ó, indo pra reta final. Eu gosto muito dessa imagem. Eu quero te contar uma história curta, mas muito boa, sobre o território do nós. É uma parábola. Foi permitido a uma certa pessoa ir até o inferno e também ao céu, ver como era o céu e o inferno. Primeiro o inferno. E aí essa pessoa, ela chegou lá no inferno, e aí de longe ela viu que as pessoas estavam em volta de uma mesa, e nessa mesa tinha um banquete maravilhoso. Mas as pessoas choravam, se entristeciam profundamente. E aí a pessoa foi chegando mais perto e ela percebeu que as pessoas não conseguiam acessar a mesa porque elas tinham o cotovelo virado. E elas não conseguiam acessar, e por isso elas choravam. E aí foi permitido que essa mesma pessoa fosse conhecer o céu. E aí ela chegou lá, era a mesma mesa, era o mesmo banquete. E chegou, e as pessoas riam. Ela ouvia as risadas, o deleite, a alegria que estava ali. E aí ela chegou mais perto, as pessoas também tinham os cotovelos virados. Qual era a diferença? Que as pessoas que tinham o cotovelo virado, todas elas, davam comida uma na boca das outras. Essa era a diferença entre o céu e o inferno nessa parábola, nessa anedota, nessa historinha. O que isso nos diz? Que a alegria, que a potência, que a antifragilidade é parte das relações, do nós. E por mais que nós estejamos fragilizadas com esse nós, com as relações que têm sido tão difíceis, com a violência contra as mulheres, eu quero te falar para você não desistir do seu nós. Não desistir das suas relações. Porque é aí que a gente também encontra a potência. O primeiro nós é nós enquanto ancestralidade. O nós de todas as mulheres que vieram antes de nós e simbolicamente estão aqui, de mãos dadas com a gente, trazendo a sua energia, a energia que fez com que a gente pudesse nascer e crescer, todas as mulheres que vieram antes de nós, que investiram energia em vida para que a gente pudesse existir. Então, esse primeiro nós, eu quero que você visualize. Você não está sozinha. Além de todas nós aqui juntas de mãos dadas, todas as suas ancestrais estão juntas de mãos dadas com você. Toda essa energia está em você e você pode acessar. Então, esse é o primeiro nós. O outro nós é nós enquanto colaboração. Existe um lugar que não é exploração, existe um lugar que não é de violência. Existe colaboração nesse mundo. Existe a gente emprestar recurso uns para os outros e sair mais forte desse processo. Esse curso aqui, que a gente está construindo para vocês sobre o poder da autodefesa feminina, desperte a guerreira que é em você, é sobre esse nós da colaboração entre mulheres. É através da colaboração de um processo profundamente participativo com várias mulheres que a gente está construindo isso aqui para vocês.
através da colaboração, através da troca de ideias, através do respeito mútuo. Esse lugar de sororidade real, de colaboração, ele pode existir nas nossas vidas. Nós estamos aqui neste processo construindo um exército de mulheres que enxergam umas às outras. E você pode acessar esse nós. Também existe o nós das relações de amor que você pode ter na sua vida. E que você vai estabelecer relações cada vez melhores, se as suas não são, através dessa construção do território do eu, dos seus limites, dos seus valores e do território do outro, estabelecendo os seus limites e só ficando em relações que você pode colocar os seus valores inegociáveis e eles sejam respeitados. E quando a gente começa a estabelecer esse terreno, a gente começa também a atrair relações que nos respeitam, relações de apoio, relações de iguais. Não negocie os seus valores por causa de encantamento, de príncipe encantado. Desconfie dos príncipes encantados. Desconfie quando a relação começa muito surreal, mana. Prefira as relações que se estabelecem através de iguais. Isso é possível. E nós, enquanto expansão. E aí, o nós, eu quero falar aqui sobre eu e você. Nós, enquanto mulheres que estamos aqui juntas, falando, aprendendo autodefesa, aprendendo como ser antifrágil. E aí, neste nós, eu quero ler um poema para você, que eu fiz para você. Eu desejo que você veja tudo. E mesmo que doa, que você enxergue o mundo como ele é. Porque eu desejo você desperta. Porque eu desejo a você a vida. Uma mulher viva, de corpo, alma e espírito, liberta. Eu desejo a você o presente. E que neste presente todos os seus saberes estejam nos seus agoras. Eu desejo a você memória, que você não se esqueça do imenso valor da sua história. Eu desejo a você a sensação do vento da liberdade. Eu desejo a você uma vida na qual você saiba a verdade. Eu te desejo que você consiga se ver como eu te vejo. Este ser imenso, intenso e capaz. Eu te desejo a verdadeira paz. Mana, eu te desejo a paz. Desperta. Eu te desejo essa antifragilidade. E é isso, mas não vai embora ainda. Que a gente vai fazer o sorteio do Kubotan. Lembra? O Kubotan, gente, é um instrumento de potencialização da nossa força em qualquer situação de risco. Muitas manas usam chave, usam caneta e tá corretíssimo. Qualquer objeto pode ser um objeto potencializador da força. O pessoal tá falando aqui, que aula maravilhosa, só gratidão pelo poema. Esse poema é muito de coração mesmo, gente. Eu pensei em cada uma de vocês quando eu fiz ele. Eu desejo que você se veja como eu te vejo, com toda a potência que você tem. E a gente vai sortear o Kubotan. E a palavra de amanhã é nitidez. E a palavra para desbloquear, né, amiga, o e-book de amanhã. O e-book de amanhã. A produção me ajudando aqui, gente. Não é fácil lembrar de tudo, não. A palavra, a senha que a gente vai mandar no grupo pro e-book, que a gente vai mandar nos nossos grupos do WhatsApp. Se você ainda não entrou, entra no grupo que tá no link da nossa bio. É nitidez.
como tornar a vida mais nítida, né? Então a palavra é nitidez. Caixa alta. Hã? Vai ser em caixa alta. Em caixa alta? Em caixa alta, nitidez, tudo maiúsculo. É isso, amiga? Então tá. Agora a gente vai sortear, então, o Cubotão. Vai ser assim, gente. Eu vou sortear o Cubotão. E aí, a gente vai te chamar pelo direct do Instagram pra te mandar. Ele vai chegar na sua casa, Amanda. Beleza? A nossa equipe vai mandar pra você. Então tá, vamos lá. Vou sortear aqui, gente, ó. Vou até te mostrar. Você sabe como é que funciona? Hã? Tem que estar na aula, ao vivo. Detalhes aqui, gente. Eu vou sortear, mas a pessoa que comentou tem que estar na aula pra ganhar. Senão a gente vai sortear de novo, né? É isso. Tô aqui. Então, vamos lá. Sortear número, ó, gente. Sorteio aqui pelo aplicativo. Tá indo, amiga? Tá. 5, 4, Coloca pra cá. 3, 1. Não dá pra eles verem. Coloca bem aqui. @fbicudo. Você tá aí, mana? Vamos lá. Fbicudo, tá aí? Vamos lá. Tem, não tem? Dou-lhe uma. Eu quero. Mas Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não tá? A gente vai sortear de novo pra ver se a gente acha alguém que tá aqui, né? Se não Como é que achar, sorteia de acumula. novo? Oi? Se não achar, acumula pra amanhã. Se não... tá aqui eu! Mano, que bom! Ela tá aqui, então você ganhou o Cubotão, que vai chegar na sua casa. Nossa equipe vai entrar em contato com você via direct do Instagram, porque você foi a nossa sorteada de hoje. Beleza? E as pessoas vão ganhar as 5 primeiras que comentar no post do sorteio. Beleza. E, gente, o sorteio de amanhã. Todo dia tem sorteio aqui, gente. Não é exata. Parabéns, mana. Flávia Bicudo. Flávia Bicudo, parabéns. Maravilhosa. Que legal que você ganhou. Tô muito feliz por você. O sorteio de amanhã, gente, é o seguinte. Daqui a pouco. Já tá no ar, amiga? Não, quando acabar. Quando acabar a live, a gente vai postar, fazer no feed, um card da live de hoje. Não tá lá ainda. Vai estar escrito que é o prêmio. Vai estar lá que é o sorteio. E vai ser diferente o sorteio. Vai ser as 5 primeiras mulheres que comentarem o insight da aula vão ganhar um livro em PDF da antifragilidade, deste conceito da antifragilidade que eu trabalhei aqui hoje, que é a base, né, da nossa conceituação sobre antifragilidade. O livro chama Antifrágil, né, amiga? Que é do Nassim Taleb. É isso. Então, assim que acabar aqui, eu quero que você entre lá, as 5 primeiras vão ganhar. Mas mesmo que você, de repente, não vê, você for a 6ª, 7ª, comenta mesmo assim, porque eu quero saber o que você pensou dessa aula. E a palavra é nitidez. E a palavra para desbloquear o PDF dessa nossa aula, que a gente vai mandar no grupo, é nitidez. Essa é a nossa senha. É uma senha interna só para quem participou da aula. Meninas, mulheres maravilhosas, muito bom estar com vocês. E eu quero te convidar para a aula de amanhã. E quero te falar para lembrar da sua amiga. Se uma mulher vê o seu coração, chama ela para participar. Manda o link para ela, fala para ela que o link tá na bio do nosso Instagram e chama ela para vir para a aula de amanhã e vamos continuar juntas, de mãos dadas aqui, construindo a guerreira, despertando a guerreira que existe dentro de cada uma de nós. Beleza?
Um beijo pra vocês e até amanhã às 8 da noite.